Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha, né? Aqui é Elaine Leite para mais uma aula da área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o movimento abstrato, o que foi a arte abstrata, né? A desconstrução agora completa da representação figurativa. Então, pessoal, vamos lá. Quanto aos objetivos do Enem, né? Apresentar e contextualizar o surgimento do movimento abstrato, expor e discutir as características do movimento, perceber os temas e estilos dos principais artistas e identificar as técnicas e diferenciá-las quanto à produção artística. Então, aqui, uma composição suprematista da pintura de Kazimir Malevich vai ser um dos maiores representantes da arte abstrata. Ele que traz nessa composição a brincadeira com as formas geométricas e com as cores. E agora vamos entender um pouquinho sobre o que foi o movimento abstrato. O abstracionismo foi um movimento artístico caracterizado pelo uso de formas e objetos que não representam uma realidade concreta, ou seja, a representação da realidade ela é feita com linhas, cores e formas, desconstruindo qualquer aspecto da expressão figurativa. Quando olhamos a produção artística, a gente não consegue perceber elementos do cotidiano, né? O nosso cérebro não consegue fazer essa leitura. Também conhecida como arte abstrata, o conceito surgiu ainda no início das primeiras civilizações, perdurando até o século XX, período em que teve mais expressão, já que desde o princípio passava por fases com menores e maiores aceitação de artistas. Dessa forma, a produção artística desse movimento está inserida também na arte moderna ou até mesmo no modernismo. É claro que o processo abstrato ele vem se construindo, né, desde os movimentos artísticos anteriores. Quando a gente viu o movimento do fauvismo com a perda, né, aos pouquinhos da representação figurativa, ali a gente já vinha percebendo o aparecimento meio que engatinhando no movimento abstrato. Aí, quando veio o movimento cubista, percebemos a desconstrução, o esfacelamento da representação figurativa através da quebra, né, da representação figurativa. Com agora o futurismo e o abstracionismo, a gente começa a perceber que essa expressão figurativa ela se perdeu quase que completamente. Né? E na expressão abstrata, agora propriamente dita, né, sem influência nenhuma, ela vai brincar muito com as formas físicas da geometria, ela vai brincar muito com quadrado, com círculo, com triângulo, ela vai brincar com linhas, ela vai brincar com pontos, mas trabalhando esse processo de forma não representacional. As obras são caracterizadas pela abstração, ou seja, ato de isolar elementos na mente e representá-los de uma forma que na realidade não é dada separadamente, ou seja, a expressão do abstracionismo não está relacionada com nada que o nosso cérebro reconheça como representação figurativa. Com isso, era possível a existência de uma realidade paralela e mundos e universos diferentes descritos a partir de cores, linhas e formas que mudassem a ideia da estética padrão. A partir de agora, as produções artísticas elas não serão mais voltadas aos aspectos técnicos e formais vistos da academia e muito menos sendo trabalhado de forma figurativa. A partir de agora, essa estética ela muda e toda a expressão ela se torna não representacional. Então, dentre algumas características presentes nas artes abstratas estão oposição à arte meramente figurativa, né? Não se trabalha mais essa expressão de ver objetos, formas, pessoas, né? Arte subjetiva não representacional, cores, formas, texturas e linhas valorizadas na forma de expressão. O que é mais importante agora é o quadrado, o círculo, o triângulo, são as cores primárias, vermelho, azul, amarelo, várias interpretações de um objeto, recusa o modelo renascentista e a imitação do mundo com a representação figurativa, formas simples, representação de figuras naturais desconstruídas e expressão de sentimentos e pensamentos intuitivos. Aqui alguns exemplos, né, da arte abstrata e seus maiores representantes. Número 5, de Jackson Pollock, criado em 1945, é uma das obras mais famosas do artista que posicionava suas enormes telas no chão e arremessava tinta esmaltada, né, para ficarem com formato de linhas e pingos. Sua técnica ficou conhecida como pintura por
gotejamento. A gente vai ver também muito, né, da expressão emocional, afetiva do artista nas produções. Isula do Camara, de Paul Klee, né, essa obra produzida em 1939, é um dos 7 painéis pintados pelo suíço naquele ano, utilizando carvão sobre jornal. Sem forma definida, é um dos trabalhos mais alegres do pintor que criou em seus últimos dias de vida. Lembrando, todas essas expressões não têm representação figurativa, somente abstrata. Composição com amarelo, azul e vermelho, de Pierre Mondrian, finalizada em 1942, a obra se limita às formas geométricas simples como linhas retas, verticais e horizontais, além de usar as cores primárias básicas, azul, amarelo e vermelho. Esse modelo de produção artística é definida como neoplasticista, pois se utiliza de uma forma de abstração rigorosa, excluindo as linhas curvas das obras. A gente percebe ali uma organização geométrica no trabalho de composição de Pierre Mondrian, né? Para quem acha que até mesmo no abstracionismo não existe organização, o neoplasticismo ele é a prova disso. Ele é a estrutura organizada das formas e das cores na obra de arte. Bom, A Pessoa que Arremessa uma Pedra em um Pássaro, né? É uma obra de Juan Miró. As cores predominantes nessa pintura, feita em 1926, são o amarelo chão e o verde céu. A criatura é disforme com um único pé e único olho parece arremessar uma pedra na figura parecida com um pássaro, que é o que explica o nome da própria obra, né? A Pessoa que Arremessa uma Pedra em um Pássaro, traduzida para o português. Bom, o que é interessante aqui é que nada faz sentido, nada é real, né? É como o próprio texto diz pra gente que a arte abstrata ela é produzida através de um mundo paralelo, não um mundo da realidade das coisas. Então, só lembrando, a arte abstrata ela ficou conhecida como uma arte não representacional. Ela não se faz valer de elementos figurativos, somente de estruturas abstratas, ok? Obrigada por mais essa aula. Um beijo para todos. Tchau.